Dando continuidade, representando a área de agrárias, temos a honra de convidá-los a assistir a um vídeo preparado pelo professor doutor João Carlos Cury Saad, diretor da Faculdade de Ciências Agronômicas do campus de Botucatu, na Unesp. Possui graduação em Agronomia pela FCA, campus de Botucatu, mestrado em Irrigação e Drenagem pela Universidade de São Paulo e doutorado em Irrigação e Drenagem também pela Universidade de São Paulo. Realizou pós-doutorado na Universidade da Califórnia, em Davis, de 1999 a 2001. Obteve o título de livre-docente na Unesp em 2002. Atualmente, é diretor da Faculdade de Ciências Agronômicas do campus de Botucatu. Atua na área de irrigação e drenagem, principalmente nos seguintes temas: otimização do dimensionamento de sistemas de irrigação pressurizados, engenharia de irrigação, uso racional da água em irrigação, sustentabilidade do uso da água e do solo na agricultura irrigada. Assistiremos agora ao vídeo. Boa tarde, é uma satisfação estar participando desse evento de integração dos novos docentes da Unesp, promovido pela Escola Unesp de Gestão. E meu nome é João Carlos Cury Saad, sou professor do Departamento de Engenharia Rural da Faculdade de Ciências Agronômicas do campus de Botucatu, da Unesp. Portanto, estou aqui representando a área de agrárias. Tenho 51 anos, sou formado nessa mesma unidade em 1986, portanto, há 30 anos. E sou docente da Unesp desde 1994. Fiz, como disse, graduação aqui, pós-graduação na área de irrigação e drenagem também na Exalc, em Piracicaba, mestrado e doutorado. E entre o mestrado e o doutorado, trabalhei na área em empresas de iniciativa privada. Como disse, em 94, vim para a universidade e já entrei tendo doutorado como cada um de vocês que hoje estão fazendo esse processo de integração. Há uma questão importante que eu gostaria de colocar, que a gente não deveria perder ao longo do tempo, embora a gente tenha crescido e as técnicas sejam hoje mais avançadas em termos audiovisuais e de recursos. Quando eu fiz graduação, a relação que nós tínhamos com os professores, eu diria que era quase um processo artesanal de formação. Era uma turma pequena, de 40 alunos, e nós convivíamos muito com os docentes, com os professores. Isso foi fundamental no meu processo de formação. E acho que nós não podemos perder essa interação, embora hoje nós tenhamos outros mecanismos e outras formas de fazer isso. Porém, esse contato, essa interação é fundamental no processo de aprendizagem. Vocês que estão começando devem ter essa preocupação de ter sempre um contato, a proximidade com aqueles que serão seus alunos orientados e mesmo com a sociedade que nos procurar na universidade, que a gente possa prestar um serviço de qualidade. O primeiro tópico que eu gostaria de destacar são os bons exemplos. Que vocês, na carreira universitária que agora iniciam aqui na Unesp, sejam para os seus alunos orientados bons exemplos, ou tenham condutas de bons exemplos. No meu processo de formação, os orientadores que eu tive a oportunidade de trabalhar e que ajudaram a me formar, foram bons orientadores. Tinham características semelhantes entre eles. Uma delas é gostar de dar aula de graduação. Todos eles eram professores muito devotados à graduação. A segunda é gostar de preparar um material didático para a graduação. E isso fazia com que eles fossem também excelentes pesquisadores e excelentes extensionistas, né? Um ou outro com maior ênfase em um desses itens, mas todos eles destacadamente trabalhavam muito bem com todos esses itens, eram devotados a essa nossa profissão e a nossa carreira universitária. Isso me impactou muito e eu tenho procurado trazer isso ao longo desses 30 anos que eu exerço, desde a minha graduação, desses 22 anos que eu exerço a minha função de docente. E um deles tinha atrás da sua mesa, né, da sua cadeira, melhor dizendo, um quadro onde estava escrito a palavra pense em muitos idiomas. E isso me
me chamou muita atenção, porque o que ele fazia era me estimular a pensar. E à medida que eu fui também desenvolvendo na carreira docente, eu percebi que hoje nós temos não só que pensar, mas nós temos que pensar juntos. Que a ciência hoje exige que a gente trabalhe em conjunto. E que esse pensamento seja um pensamento interdisciplinar e que a gente possa resolver problemas conjuntamente. E vou dar um exemplo. Quando eu fiz pós-doutorado na Universidade da Califórnia, em Davis, eu tive a oportunidade de ir a um congresso que era o maior da área dentro dos Estados Unidos. E nesse congresso, haviam os principais pesquisadores da minha área, que é a irrigação e drenagem, e o professor com quem eu trabalhava me convidou ao fim do dia para que eu fosse a uma reunião onde eles estariam reunidos, onde eles estariam conversando assuntos além daqueles usuais do congresso. E, para minha surpresa, o que eles estavam fazendo, pesquisadores dos Estados Unidos inteiro, diferentes regiões, era elaborar um livro em conjunto. Então, havia na sala mais de 30 pesquisadores, dividindo esse livro em diversos capítulos, e cada um deles ou dois deles, iria confeccionar esse capítulo. Isso me chamou muita atenção, porque apesar das diferenças que existiam entre as regiões dos Estados Unidos, possíveis rivalidades, não havia vaidade ali de que o livro fosse de um ou de outro, mas que fosse a conjunção das competências que cada um tinha. Isso foi muito marcante para mim, porque no Brasil, embora a gente seja um país tão amistoso, muitas vezes a gente não consegue agregar esses conhecimentos ou essas possibilidades por diferenças regionais, diferenças pessoais. Essa nova geração que vocês representam tem quebrado isso de forma marcante. É importante, nós temos hoje uma massa crítica no país, mas é importante que ela trabalhe em conjunto. Que nós pensemos em conjunto para resolver os problemas. Pensemos em conjunto, além do nosso departamento, além da nossa unidade, dentro da nossa Unesp, em conjunto com as demais universidades do Estado de São Paulo, com as universidades do Brasil e as universidades do mundo. Então, o trabalho em conjunto é fundamental hoje na ciência. O segundo tópico que eu gostaria de destacar é uma frase que me impactou bastante quando eu ouvi, e eu a ouvi pela primeira vez quando fazia pós-doutorado nos Estados Unidos. Eu ouvi de um professor, e a frase diz o seguinte, que o conhecimento não é um destino, o conhecimento é uma jornada. Na realidade, essa é uma frase de um escritor americano que tinha uma pequena variação. Originalmente, ela diz que a vida não é um destino, é uma jornada, e que ele adaptou para a questão do conhecimento. E ela, ao longo da minha carreira, eu percebi que ela é muito verdadeira. O conhecimento, a nossa atividade de docência e pesquisa, é na realidade uma jornada. Nós estamos sempre aprendendo, sempre evoluindo e sempre caminhando para frente. E isso vale também para vocês que estão iniciando a carreira docente na Unesp. Vivam a carreira docente imaginando que ela é uma jornada e que vocês não precisam fazer tudo de uma única vez. Que as coisas vão acontecendo naturalmente. As oportunidades vão surgindo e aceitar ou não é decorrência da vontade, da capacidade de cada um, mas é importante que a gente esteja aberto e sensível a contribuir para a universidade, não só nas nossas atividades básicas de docência e pesquisa, mas também naquelas que tratam da gestão, da participação em comissões, porque isso ajuda a consolidar, a crescer e a interagir com toda a estrutura da universidade. E que isso aconteça naturalmente na vida de vocês. Eu hoje sou diretor dessa unidade. Quando aqui entrei, jamais imaginei que seria diretor. E exerço a direção com a mesma motivação que aceitei a primeira comissão com que eu fui trabalhar, que era a comissão de biblioteca. Então eu sirvo hoje aqui, talvez com mais dedicação, integralmente, mas o espírito que me motivou a aceitar a direção da faculdade não é diferente do espírito com que eu aceitei trabalhar na comissão de biblioteca ou em outras comissões. É um espírito de servir a universidade, de servir a comunidade e de colocar as capacidades ou os talentos que eu, porventura, tenho a serviço de toda uma coletividade. Todos nós entramos na universidade com um plano pessoal, em termos de docência, de pesquisa, de linha de atuação, e nós temos que conjugar essa vontade pessoal também com a questão institucional.
com o nosso departamento, com a nossa unidade, com a nossa universidade, com a necessidade do nosso Estado, que afinal é quem nos mantém, e com as necessidades do nosso país. Portanto, o comprometimento, ele significa nós irmos além das nossas vontades e dos nossos próprios interesses. E esse comprometimento deve estar refletido, né, na disposição em contribuir nas diversas áreas que a universidade também requer o nosso esforço. Como eu disse anteriormente, em comissões, e como disse também anteriormente, hoje, né, no exercício da diretoria da faculdade, tive o privilégio de participar aqui da comemoração dos 50 anos da FCA. Provavelmente alguns de vocês estão entrando em unidades que têm pouca idade e outros em unidades que têm mais de 90 anos. O importante é que a gente participe da vida dessa unidade na qual nós estamos nos inserindo. Nós participemos da sua história e ajudemos a construir sua própria história. Um trabalho importante que nós fizemos nesses 50 anos foi justamente, né, de resgatar e consolidar a história dessa unidade que completou 50 anos. E fizemos isso de várias formas, desde a sua identidade visual, né, modificando a sua logomarca, o seu logotipo, o seu brasão, através de um livro contando a sua história, através de 2 monumentos que são marcos visíveis para aqueles que caminham no campus e vão entender desde a nossa origem até a caminhada até os 50 anos, e atividades envolvendo toda a comunidade, como almoços, concursos de fotografia e coisas do tipo. Tudo isso para gerar um sentimento de pertencimento, de que quem aqui trabalha pertence a essa unidade, né? Tem comprometimento com essa universidade e com essa unidade. E nós devemos todos ter isso, comprometimento com a nossa unidade, com a universidade e com o sistema público de ensino superior do Estado de São Paulo. O próximo tópico tem a ver com o tema ética. E ética é uma necessidade hoje do nosso país, na sociedade, que nós tenhamos uma atitude de cidadãos éticos e fundamental também dentro da universidade, começando da nossa postura na sala de aula, na forma com que nós tratamos e interagimos com os alunos, como nós tratamos e interagimos com os servidores, como nos relacionamos com os colegas de departamento, colegas da instituição e dentro da própria universidade. E a ética é o grande remédio, é a grande chave para que nós combatamos o corporativismo. O corporativismo, sim, é um mal que está na sociedade e também dentro da nossa instituição. Ou seja, que um pequeno grupo, ou que alguns queiram que o seu interesse próprio prevaleça em detrimento do interesse maior, do interesse comum da instituição. A nossa postura ética vai justamente combater essas atitudes egoístas e menores que não cabem nem na sociedade e muito menos na nossa universidade. Portanto, se eu pudesse fazer um pedido a cada um de vocês, que vocês sejam éticos nas suas relações, na universidade e na sociedade. Finalmente, o último tópico que eu quero abordar com vocês é a excelência. A excelência como uma forma de atuação de cada um de nós na sala de aula, na pesquisa, na relação com os colegas. E a excelência é um processo evolutivo, né, que se desenvolve ao longo da nossa vida. Portanto, a gente deve ter excelência em todas as atividades, estar sempre aperfeiçoando, aprimorando. Isso vai se refletir na qualidade daquilo que nós praticamos. Quando a gente tem esse dinamismo evolutivo, isso se reflete na excelência daquilo que nós fazemos, em todas essas atividades que são inerentes à docência e a fazer parte de uma universidade. Então, tenham sempre à disposição em pensar, como foi o primeiro item que eu disse, em entender que a nossa carreira é uma jornada, em exercê-la com ética, em exercê-la com excelência e sejam muito felizes agora entrando na nossa universidade. Vocês trarão um novo entusiasmo e revigorarão as nossas forças diante dos desafios que todos nós temos para as universidades públicas do Estado de São Paulo, no presente momento e no futuro. Sucesso e muito obrigado pela oportunidade.